seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nosso Deus. Amém. Pode sentar. Vamos ministrar a palavra de Deus com muita alegria, com muita gratidão. Fiquei contente de ver o irmão Paulo aqui. Fazia tempo que eu não via. Achei que ele estava morando em Minas já. Glórias a Deus por cada irmão, por cada irmã que aqui está, pessoas queridas, pessoas amadas. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4, nesse texto tão conhecido. Anteontem fiz 44 anos de casado, graças a Deus, privilégio, muito bom. Amém. Vamos ler esse texto que conhecido acerca da mulher samaritana, a partir do versículo 3 do capítulo 4 de João, nós vamos ler até o versículo de número 30. Eu acelero um pouco a leitura, para não ficar cansativo, mas a história é conhecida e é necessário que a palavra de Deus seja lida. Diz assim a palavra de Deus, João 4, versículo 3. Deixou, aqui falando de Jesus, deixou Jesus a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade ou da herança, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta ou meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, ao ouvir Jesus pedir água, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, ele é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e eu não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe então a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo.
Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Obrigado, amado Deus, pela Tua palavra, Senhor, que nos direciona, Papai, pela Tua palavra que nos cura, pela Tua palavra que nos dá vida. Muito obrigado. Ó Deus, contamos agora com a Tua direção, com a Tua inspiração, com a Tua revelação a cada um de nós que aqui estamos reunidos. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos neste nome por conhecer a Tua fidelidade. Obrigado, Deus. Amém. Bem, aliás, eu perdi uma parte do meu esboço aqui. Perdi uma folhinha. Mas amém. Eu acho que... Bem, eu quero falar dessa passagem com o tema revelação, restauração e frutificação. Revelação, restauração e frutificação. Eu creio que nós temos sido pouco frutíferos. Poderíamos ser mais frutíferos, dando os frutos que Deus quer que nós venhamos a dar. Porém, eu creio que nós estamos muito aquém, porque nós somos muito limitados no nosso entendimento da presença do Senhor Jesus, de quem realmente Ele é e quem nós somos, o que nós representamos para Ele. Nós somos muito limitados, então nós necessitamos bem mais de revelação para que nós então possamos ter uma restauração. Nós somos pessoas com muitas limitações nos nossos sentimentos e precisam ser restaurados para que nós então venhamos a dar os frutos que Deus quer que nós possamos dar para Ele e para o seu reino. Eu creio que aqui Deus está falando de eternidade. Eu creio que Jesus aqui, Ele está falando de algo não apenas para este mundo, mas algo eterno, porque Ele disse que daria algo que fluiria para a vida eterna, para sempre isso fluiria das pessoas. Então, amados, eu creio que este encontro de Jesus com essa mulher da região de Samaria, essa mulher chamada mulher samaritana, esse encontro revela o propósito de Deus para todos nós, dentro o processo da revelação de Deus, vai realmente revelar esse propósito, da onde Ele quer que nós chegamos. E Jesus, então, ele gera uma ocasião para encontrar-se com essa mulher. Na realidade, Jesus, Ele sempre faz isso, Ele sempre vai gerar uma ocasião para encontrar conosco, para de alguma maneira falar conosco. Ele faz isso muitas vezes, e o problema é que nós muitas vezes não temos a revelação do que realmente Ele quer, e nem a revelação que é Ele que está fazendo essa obra. Quando a nossa leitura começa dizendo que Jesus sairia da Judéia, eu creio que mais especificamente ali da Judéia, de Jerusalém, e Ele iria para a Galileia. Eu estive em Israel, eu conheço esse caminho, uma viagem ali de uns 60 quilômetros, possivelmente, de uma cidade a outra região da Galileia, que é a região do mar. Amados, passar por Samaria
não era um caminho costumeiro, apesar de realmente ser o caminho mais perto para chegar de Jerusalém até a Galiléia, por exemplo, Cafarnaum, à beira do mar da Galiléia. Para chegar então de Jerusalém lá, o caminho mais perto era o caminho realmente por Samaria. Porém, não era um caminho costumeiro pelos israelitas, pelos judeus, porque Samaria era considerada uma cidade imunda, uma cidade ímpia. Então não havia relacionamento, porque era uma cidade discriminada para o judeu. É como eu ali, por exemplo, antigamente era uma favela perto da minha casa. Para eu sair da minha casa para ir à casa do pastor Eduardo, por exemplo, por dentro da favela é 4 quadras, né? 3, 4 quadras. Agora, graças a Deus, eu já sou conhecido lá, eu passo, né? Mas era como se fosse, na época que ali era algo perigoso. Agora não é mais, né? Pelo menos para mim, né? Mas não é para ninguém, não. Um pouquinho só. Então, eu passo tranquilamente por ali, mas normalmente, naturalmente, as pessoas não passam, as pessoas dão volta, né? Pega um pedacinho de terra ali, mas as pessoas dão volta, e era isso que acontecia. As pessoas saíam de Jerusalém, eles davam volta, desciam a serra, davam volta pelo mar, para chegar então na região, já pelo mar da Galiléia. Isso os estudiosos da Bíblia todos narram, aqueles que estudaram principalmente esses tempos passados. Mas Jesus, ele afirma que era necessário passar por Samaria. Então, a necessidade que tinha era a necessidade de salvar uma cidade. E para salvar essa cidade, ele iria usar essa mulher muito improvável para muitas pessoas. É ela que foi escolhida, porque quando Deus quer salvar uma família, quando Deus quer salvar um local, Deus escolhe muitas vezes apenas uma pessoa. Lembra-se, quando ele queria salvar aquelas 10 cidades da além do mar, Decápolis, né? 10 cidades que havia além do mar da Galiléia. Ele chama todos os discípulos, atravessa o mar, enfrenta a tempestade para ir salvar quantas pessoas? Um endemoniado, que é chamado do endemoniado gadareno. Ele chega na cidade de Gadara, ele ganha uma pessoa. Até depois de liberto, quando Jesus é expulso, está voltando, entra no barco, o ex-endemoniado chega: não, eu vou com vocês, me leva. Ele falou: não, você vai ficar aqui para ganhar essa cidade. Então Deus, ele move os céus e terra para ter um encontro, para salvar alguém, para poder usar, para fazer diferença aonde essa pessoa está. E essa é a frutificação esperada por Deus. E é isso que Deus espera de mim. E é isso que Deus espera de cada um de vocês que tiveram e que têm tido a revelação do Senhor Jesus. Então, o propósito final a gente já vê, até pelo tema, frutificação, revelação, restauração e frutificação. Lógico que existe um caminho para a revelação, para a restauração e para a frutificação. Então, essa mulher era muito importante, porque fazia parte dos planos de Deus para salvar uma multidão. Então ele gera essa ocasião, ele encontra a nossa vida, ele se revela a nós, ele nos supre, nos restaura, nos enche de vida para nós derramarmos em outras pessoas. Agora, quando você olha para esse texto que vai falar de água para beber, água viva, a gente sabe, nós entendemos que o nosso corpo, ele necessita muito de água. A água é vital para o nosso corpo. Aliás, o nosso corpo, ele é formado de 55% a 70% de água.
não parece, né? Mas é formado muita água. Então vamos usar aqui como parâmetro os 60%, que é mais ou menos a média. Então, 60% de água. Aí vai depender do indivíduo, se ele é mais gordinho, se ele é mais magro, se ele é maior, se ele é menor. Vai depender essa quantidade de água, mas é 60% de água a composição do nosso corpo. Então, para que uma pessoa viva, ela precisa muito de água, sabe? E é isso que nós entendemos. E assim como o nosso corpo, ele depende de água, é por isso que nós temos sede, né, Tainá? Então, quando o corpo tem sede, é porque nós provavelmente nos cansamos um pouco, como é o caso dela, né, que estava ministrando na dança, e sabe, saiu muita água pelos poros, e então o corpo dá sede. A sede é um sentimento que o nosso corpo precisa de água. Isso é a sede, o sentimento que nós precisamos de beber água. E assim como o nosso corpo necessita de água para manter-se vivo, o nosso espírito e a nossa alma, eles necessitam da presença de Deus para estarem vivos e operantes em nós. E essa presença do Espírito que nós necessitamos em abundância, o Senhor Jesus, Ele vai chamar de água viva aqui nesse texto. É nada mais, nada menos do que a necessidade que a nossa alma e o nosso espírito têm. E por isso nós também temos uma sede da presença de Deus. E, amados, é muito interessante, né? Ontem, na reunião de oração pela manhã, que é das 7 às 9 ao sábado, e eu estava em casa participando online, para ganhar tempo, para meditar mais na palavra. Eu estava participando online, e eu vi que estava um ambiente tão gostoso da presença de Deus, né? E a pastora Adra, então, quando foi umas 8 horas, ela foi ministrar a palavra, e ela falou exatamente... eu estava preparando sobre água viva, e ela veio falar então aquela passagem de Isaías, que fala que nós somos barro, e que Deus é o oleiro, e que o oleiro está preparando o vaso, tal, e quem o vaso pensa que é, para reclamar alguma coisa, para mostrar descontentamento com aquele que formou ele, né? Então, ela falando, e ela falou, o oleiro, ele tem que usar uma água limpa para poder fazer aquele vaso, e ele usa bastante água, tá? Então eu acho interessante, porque eu estava justamente meditando nisso, de quando Deus criou o homem. Deus está ali em Gênesis 2, no versículo 7, vai falar de como Deus formou o homem, e Deus formou o homem da terra, né? A terra em si, na Bíblia, é chamada de pó da terra, não é a poeira, é a terra solta que é chamada de pó da terra. E Deus então formou o homem da terra, mas Ele não pegou a terra solta e formou, não, Ele usou água, Ele pegou uma água limpa. Por isso a figura do vaso de barro que o profeta faz, né? Deus formou o homem, e Ele, quando formou o homem, Ele foi misturando água naquela terra, para dar o ponto necessário que Ele queria, e Ele usou ali 60% de água. Interessante, né? Na formação do nosso corpo, é essa a composição do corpo. Então, amados, e quando o homem está formado, Deus então, Ele pega e sopra o sopro da vida, o fôlego da vida. Na realidade, o pastor Humberto, quando ministrou na volta do encontro de casais, que eu não entendo por que a igreja não vem no culto na volta das programações, eu não entendo, né? São dias gloriosos, como foi domingo passado com o Hudson ministrando, né? E a Gabi, e assim foi na volta do encontro de casais com o pastor Humberto ministrando.
uma unção, uma palavra do céu mostrando o nosso propósito, e infelizmente a maioria das pessoas que estavam aqui eram as pessoas que estavam no encontro de casais. As pessoas, além de não ir na programação, elas ainda não se esforçam para vir no culto quando tem evento, e isso eu nunca vou entender, né? Porque que um crente faz isso, nunca vou entender, né? Porque eu nunca falto dos cultos, muito raramente, né? Mas então Deus, Ele pega, Ele sopra, como disse o pastor Humberto, não apenas o ar para respirar, Ele sopra o Espírito, até porque Deus não precisava e não precisa de ar para respirar, né? Ele existe sem ar em qualquer lugar, né? Então Ele sopra para dentro do homem, ou seja, Ele coloca na composição do homem o Espírito Santo, esta água viva, Ele sopra, e Ele coloca 100% do homem, que toma conta do homem completamente, o Espírito Santo. Então, o homem formado originalmente por Deus, ele era completamente suprido por Deus, ele não tinha nenhum problema, até porque todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali conferindo e ministrando a Adão e a Eva, e enchendo, né, cada vez mais. Eles eram transbordantes de vida e não tinha problema nenhum, porque eles eram sempre 100% dominados, até que entrou o pecado. Quando o homem pecou, o homem deu lugar ao diabo, o que vai falar lá em Efésios, acho que 4, 27, se não me engano, né? Não deis lugar ao diabo, porque quando você dá lugar ao diabo, você tira o lugar do Espírito Santo. Lá, o homem ficou completamente sem o Espírito Santo. Ele ficou apenas como uma alma vivente, como qualquer outro ser vivo. Então ele não tinha mais vida com Deus. E você percebe que quando Deus, depois que o homem erra e ele praticamente fica sem o Espírito Santo, ele se esconde de Deus. Deus chega para encontrar-se com ele, ele está escondido atrás das árvores, está na moita. Então o homem, ele fica carente agora do Espírito. Então, amado, fisicamente, quando falta água física no nosso corpo, sabe, o corpo começa a falhar. É como um carro quando está acabando a gasolina. Alguém já viveu essa experiência? Você está andando com o seu carrinho e de repente aí você dá uma balançadinha assim, as bombadinhas assim, O homem, quando o corpo começa a faltar água, amados, ele falha, o corpo começa a falhar. Eu lembro-me quando eu adoeci há 10 anos, e eu tive que tomar muito diurético, porque o meu coração cresceu e, em decorrência disso, ele pressionava as paredes, juntou muita água no pulmão, eu tinha muita falta de ar, então eu tomei muito diurético, e o meu corpo começou a secar muito, e quando eu ia falar, eu lembro que um dia eu estava conversando, Davi e Luci estavam me visitando, e eu comecei a falar com ele, e conforme eu fui falando, usando muita saliva, foi acabando a saliva, e aí sabe o que acontecia? Eu secava tanto que a minha língua, ela colava no céu da boca. Aí eu entendo o que diz hoje o Salmo, esqueci o número. A minha boca, ele estava tão sedento que a minha boca colou-se ao paladar. É porque a minha língua colou-se ao paladar. E eu senti isso. A língua, ela colava no céu da boca. Salmo? Você está falando? Eu achei que achava o Salmo. E, amados, eu comecei a falhar. Estava falando, então a palavra cortava no meio, não saía, ficava grudada a língua. Perdão, porque eu tenho que parar para falar. Eu tinha que descolar a língua. Então o corpo começa a falhar igual um carro sem gasolina. Você que tem essa experiência,
sabe, amado? E começa a danificar os órgãos. Em virtude dos medicamentos, e eu faço exame a cada 6 meses para saber como é que estão os órgãos, porque vai menos sangue. E consequentemente, né, líquido vai menos também para os órgãos. Então eu faço exame. E, amados, a gente vai ficando mais velho, você não vai tendo mais muita sede, você não sente a sede, mas o corpo, ele necessita, os órgãos necessitam da água. E eu lembro que passou um tempo, o médico então fez o exame e falou: olha, você está com problema no seu rim. Quanto de água você bebe? Eu falei: eu não meço, eu não vou na bomba lá do posto e abasteço. Né? Eu não sei. Eu bebo R$20 de água por dia. Não, eu não sei. Ele falou: então, você está bebendo pouca água e seu rim está com problema, mas eu não posso te passar mais medicamento, então nós vamos fazer algo. Você vai beber no mínimo 2 litros de água por dia, e vai medir, no mínimo 2 litros, de 2 a 3 litros de água por dia, e daqui 2 meses, já me deu, daqui 2 meses você vai fazer esse exame de sangue, para eu saber como está o seu rim, traz aqui para mim. Fiz isso, água, encharquei. E aí, tomava todas as águas que eu via, né? E aí depois de 2 meses, fiz o exame, levei lá para o médico. O médico olhou e falou: você está zerado o seu rim, voltou normal. Era só a falta de água no seu corpo. O rim é o que você sente mais fácil, mas todo o corpo sente a falta de água, e a gente não se dá conta. E depois eu comecei a tomar, mas depois de 2 anos negligenciei de novo na água, e deu, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Ele ficou sem água, a língua encostou no céu da boca e cola. Coisa horrível. E fica um faião. Então, amado, se você não bebe água fisicamente, teu corpo sente. E a segunda vez foi a mesma coisa. O médico falou: você está tomando água? Está tomando no mínimo 2 litros? Eu falei: doutor, não estou. Estou meio relapso. Ele falou: então, mesma coisa, 2 meses fez e deu o mesmo resultado. Tomei água, agora não, mas agora eu já ando com a garrafinha, eu posso não ter sede, eu posso não sentir, mas eu bebo água. Agora, assim, amado, como o nosso corpo físico, ele depende, é vital a água para ele, assim como fisicamente nós precisamos, nosso corpo precisa de água, amado, a nossa alma e o nosso espírito, ele é dependente da água, assim como o corpo depende da água, o nosso espírito depende da presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos sede, o salmista diz muito isso: eu tenho sede da presença de Deus. Então nós somos dependentes da água se você quer viver. E se você quer ter vida espiritual, você é dependente de Deus. E interessante que essa presença de Deus em nós, o Senhor Jesus aqui, Ele vai chamar de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Ele está falando da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que é chamado de água viva. Então, amado, há uma sede, há uma grande necessidade no nosso homem interior da presença de Deus, mas muitos não sabem que esta necessidade é da presença de Deus. Às vezes você se sente assim, meio vazio, meio xaropão, meio xaropona. Então, amados, é aquela angústia. Isso nada mais é do que uma necessidade, uma sede que o nosso corpo está tendo da presença de Deus. E muitos não sabem identificar. E como essa mulher tentam suprir essa necessidade, esse desejo, esta falta, tentam suprir nos prazeres da carne. Amados, por isso que essa mulher estava já no 6º casamento.
ela tinha uma necessidade, ela tinha uma sede dentro dela, e ela achava que o prazer que um homem dava iria resolver, talvez o prazer sexual, o prazer da companhia de um homem. E quando acabava o prazer com aquele homem, ela metia o pé e arrumava outro. E assim foi, e já estava no sexto. Então, amados, esta mulher, assim como aqueles que tentam suprir a sede espiritual, a sede da presença de Deus, com as coisas desse mundo, principalmente com os prazeres desse mundo, vão sentir prazer, mas o seu interior vai ser destruído, vai ser destroçado. Aí, amados, começa a pôr a culpa em todo mundo. Então, aí, amados, eu quero entrar no primeiro passo do processo da restauração, da revelação e da restauração. O primeiro passo para a restauração desse destroço, que a nossa busca neste mundo de saciar uma necessidade que só Deus pode saciar, ela causou dano. E a primeira coisa é vencer, o primeiro passo é vencer a incredulidade. Amados, nós somos muito incrédulos. O homem é um ser muito racional e por isso muito lógico. Então, é o primeiro passo. E Jesus, ele vai ao encontro dessa mulher que, diga-se de passagem, era uma mulher muito esforçada. Ela ao meio-dia ela saía de casa e andava numa região desértica, aproximadamente 1,5 km na época. Hoje, a mesma distância desse poço até o começo, o sul da cidade de Sicar, são 850 metros com estrada. Mas antigamente, amado, sem estrada, era 1,5 km que ela tinha que andar, não apenas com um cântaro, um cântaro que cabia alguns baldes de água, ela também tinha que levar a corda. Eu nem gosto de imaginar que corda era, devia ser uma corda leve, porque o poço aqui, os cálculos de quem conhece, é de 40 a 42 metros esse poço. Então eu já vi poço dessa profundidade no sertão nordestino. Você olha assim, dá até medo, você não vê fundo. Aí você solta uma pedra assim, demora, você fica escutando. Não tudo isso, né? Mas demora. Então, era um poço fundo. E essa mulher, então, era uma mulher muito esforçada. E esforçada, e ela vai meio-dia, o solzão escaldante de um deserto, amados. E quando ela chega lá, Jesus já estava lá sentado. E Jesus, então, ela vê, ela ignora. E Jesus vai puxar assunto. E interessante que Jesus, ele puxa assunto pedindo alguma coisa. Jesus então fala para ela: dê-me de beber, dê-me água. Amados, ele pede água, e ela, quando ele pede água, ela o vê não como uma pessoa especial, não como um homem de Deus, não como um profeta, não como um Messias, mas ela vê apenas como um homem comum, um homem. Amados, e eu fico imaginando, e nessa cena, se você for ler muitas passagens do Novo Testamento, na estada de Jesus aqui, quando Jesus pedia alguma coisa para alguém, sabe, as pessoas, ou falavam alguma coisa para alguém, o ser humano, de uma maneira geral, tinha muita dificuldade de identificar que Jesus era uma pessoa especial, vinda de Deus. Tinha, amado, então, sabe, essa mulher teve uma dificuldade de identificá-lo. Olhou para ele como um homem comum, porque a aparência dele era de um homem comum. Agora eu fico pensando, amado, se nesta época já era difícil Jesus encarnado aqui, já era difícil das pessoas identificar. Só identificava quando ele fazia um milagre extraordinário, por isso que ele fez tantos sinais. Mas era difícil
normalmente de identificá-lo como alguém de Deus. Imagine hoje que Jesus, Ele se manifesta para nós, para as pessoas, por intermédio de homens, pessoas que não parecem ser diferentes de nenhuma outra. Então, há uma dificuldade e por isso a incredulidade de entregar alguma coisa. Assim como essa mulher, olhamos para as pessoas falando em nome de Jesus e nós vemos só homens que querem tirar daquilo que nós, com muito esforço, conseguimos. A mulher teria que dar água, e para dar água ela tinha que descer uma corda, muitos metros, com um balde, e tirar, e encher o seu cântaro, e aí tirar talvez um copo de água e dar. Se você for ver, não é nada perto de um cântaro cheio. Aliás, só dela colocar o cântaro cheio nas costas, ou levar aqui, só nessa caminhada ia espirrar, ia cair muito mais do que um copo d'água naquele cântaro. Mas ela não enxergava como algo pequeno, ela enxergava que ela entregaria algo que custou para ela. E assim somos nós, amados. Como é difícil explicar que nós não queremos arrancar nada dos outros, mas nós queremos fazer aquilo que Deus está pedindo e falar por Deus. E que dificuldade, amados, falar de dízimo, falar de oferta. E não só isso, amados, falar e entregar o nosso tempo de descanso, depois de tanto sacrifício, de trabalho no dia inteiro, e falar que a gente tem que se esforçar para estar na palavra de Deus, tem que sair e ir ao encontro de Deus. Amados, nós não estamos dispostos. É algo que custou um descanso, um dia inteiro de trabalho. Chamar as pessoas para trabalhar, fazer alguma coisa. Ah, não. Isso custa muito, um dia de descanso, um momento de descanso. Amados, falta em nós fé, que é Deus querendo dar algo maior do que nós estamos disponibilizando para Ele. Sabe, Jesus, Ele fala hoje por intermédio de homens, amado, e não reconhecemos que é Jesus falando. Sabe por quê? Porque não parece que é Jesus. Nem Jesus, quando falava, às vezes parecia ser Ele. Uma hora todo mundo começou a deixar Ele, porque a pregação dele foi muito dura. Não, isso aí não vem de um Deus que é amor. Jesus olha até para os discípulos, tinha uma multidão lá, Ele pregando, foi todo mundo embora. Ele olha e fala: e vocês? Também vão me deixar? Vão embora? Vão virar as costas? Os discípulos falam: não, Senhor, nós não entendemos direito não, mas para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, amado, não é qualquer um que identifica. Nós precisamos dessa revelação para vencer a nossa incredulidade nas pessoas que falam por Deus, em nome de Jesus para nós. Às vezes na simplicidade dela, às vezes um irmãozinho na célula, um testemunho tão simples, que o cara coloca palavras, até alguma coisa, uma gíria, ou uma palavra até não tão bonita, como nós já vimos aqui de pessoas que chegam do encontro. Mas há uma dificuldade, e isso, amado, é uma incredulidade, sabe? E nós, quando não identificamos que é Deus, não identificamos quem é aquela pessoa, nós deixamos de desfrutar daquilo que ela tem para nós, e do prazer de estar com uma pessoa, e de receber algo que ela tem de importante para nós. Hoje de manhã eu lembrei de um vídeo que eu vi do Cristiano Ronaldo. Ele se disfarça, né, de um cara de rua aí, não tem aparência de mendigo, e ele põe uma roupa assim, né, que ele fica, não parece um atleta de futebol, né? E o Cristiano Ronaldo é um atleta português. Para os amantes do futebol, ele é muito admirado. E quem não gostaria, né, de bater uma bolinha com o Cristiano Ronaldo? Qualquer pessoa que sabe, que conhece esporte, principalmente a mulherada, né, como gosta do Cristiano Ronaldo, assediam demais, né?
é um atleta muito assediado. E o Cristiano Ronaldo, então, ele faz isso lá em Madrid, aliás, uma praça que nós estivemos lá, do sol lá, e ele ali vai com um cachorrinho, amarra na cadeira, uma cadeirinha velha, e fica lá. De repente ele fica um tempo sentado, ninguém conhece, porque ele está de bigode, cabelão, todo esfarrapado, barba, e aquela roupa que ele está grandão, fortão, e de repente ele tira a bola de dentro de uma bolsa velha que ele está, uma bola nova, e ele começa então a brincar. Ele tem uma habilidade, né, extraordinária, e ele começa a brincar com aquela bola, e ele vai tentar brincar com as pessoas, principalmente com as mulheres, né, que assediam muito ele. E algumas, a maioria dá um sorrisinho, algumas sai, ele tenta chutar, algumas chutam a bola assim, e nem olha para ele, vai embora. Outras nem ligam, vai, ele passa, uma hora o cara dá o passe, ela passa a bola no meio da perna do cara, e pega do outro lado, levanta a bola, mas ninguém quer, um ou outro dá uma paradinha, tenta, mas vai embora, não dá mínima importância, mas de repente para um molequinho, uma criança, né, ingênua, e vê ele com aquela bola bonita, e vai lá brincar. Um loirinho, né? E começa a brincar, e ele capricha, né, na brincadeira com o menino, fica um tempo brincando, aí aquele reconhece que ali tinha uma pessoa que tinha algo para acrescentar na vida dele. Não precisava ser o Cristiano Ronaldo, ele nem imaginava isso, né? E de repente o Cristiano Ronaldo pega aquela bola, autografa, né? E ficou tempos ali, ficou horas naquele lugar, né, para que aparecesse um assim, e aí ele autografa a bola. E ele, antes de entregar, ele começa, tira o bigode, aí começa, tira a peruca, tira a barba, né? E aí o moleque, meu Deus, Cristiano Ronaldo. Aí as pessoas começam a juntar, aquela multidão, a praça da igreja. Aí a mulherada vem tudo correndo. E depois, quando está terminando já o vídeo, a gente vê o menino abraçar a mãe abraçada com ele, porque é muita gente que seca, não dá para ver, ele passa a mão assim, enxugando as lágrimas, né? Porque bateu uma bola com o Cristiano Ronaldo e ainda ganhou uma bola autografada por ele, né? Foi beneficiado. Sabe, amados, às vezes nós temos que ter essa ingenuidade, essa inocência, para entender que Deus está falando de uma maneira tão simples, com pessoas tão simples, que não parecem, e nós precisamos vencer a nossa incredulidade, e saber que uma palavra que te abençoa e que te ajuda, é o próprio Senhor Jesus inspirando pessoas, às vezes pessoas simples que não são pregadoras. As pessoas têm dificuldade até de atender o próprio pregador, os próprios líderes. Imagina entender e crer numa palavra abençoada, vindo de alguém tão simples. Então, amados, sabe, a mulher, aqui no versículo 10, né, nesse diálogo com Jesus, ela vai ouvir Jesus dizer para ela que estava regulando um copo d'água para ele. Estava regulando por cultural, só estavam os dois ali, e ela regulando, né? E ele fala, se você conhecesse, se você tivesse a revelação, e conhecesse o dom, o presente que Deus tem para você, amados, essa palavra não é para aquela mulher, essa palavra é para mim e para você. Se você conhecesse o dom, a dádiva de Deus para você, e o quanto Deus tem buscado se revelar a você, você não ia regular, dar alguma coisa, porque você sabia que você mesmo iria pedir, e Ele te daria infinitamente mais do que aquilo que Ele está pedindo. Ele te daria algo, não apenas humano, como você, uma coisa tão simples como um copo d'água poderia dar. Ele te daria algo para a vida eterna, que jorraria de você. Amados, Deus pode fluir muito mais na nossa vida e por nossa vida. Mas vamos abrir o nosso coração e vamos deixar Deus se revelar. Vamos buscar a revelação de Deus, para que a restauração comece a vir na nossa vida. E nós, então, possamos viver de uma maneira muito mais abundante na presença de Deus. Então, quando Jesus
fala isso, sabe? Se você soubesse quem é que te pede água, você saberia que isso não é nada. Nada perto daquilo que o que te pede quer te dar. Você não ia arrumar tanta desculpa, tantos argumentos, ter tantas prioridades, do que simplesmente fazer aquilo que Deus está pedindo. Então, amados, nesse momento, ela então pergunta: você tem algo maior? Você tem algo maior que este poço, que nos dá a água viva, aliás, que nos mantém a nossa vida? Você tem algo maior que esse poço? Algo mais importante que esse poço? Você é mais importante do que Jacó, que foi um patriarca escolhido por Deus, que nos deu esse poço? Amado, o que essa mulher perguntou é como se nós olhássemos para algo muito importante de alguém que fez tanto bem para nós. É como se nós perguntássemos: você tem algo melhor? Você é mais importante que a minha mãe, que me gerou e cuidou de mim com muito carinho? Você é mais importante que ela? Você tem algo melhor do que ela para me dar? Amado, Jesus poderia responder para aquela mulher: sim, eu sou maior do que Jacó. Aliás, fui eu que usei Jacó para poder abençoar a vida de vocês. Foi eu que o inspirei para fazer esse poço, e para que esse poço ficasse para vocês dele desfrutar e manter-se vivo até hoje. Sim, poderia responder para nós: eu sou mais importante que a sua mãe. Porque fui eu que gerei você no ventre dela. Eu te formei no ventre da sua mãe. Eu inspirei e a usei para poder cuidar de você com essa minha característica, que é o amor que ela cuidou de você. Quando Jesus fala isso, agora então, aquela incredulidade parece que começa a ser rompida. E agora ela crê, mesmo sem entender muito, ela crê que Jesus, ele tinha algo maior para dar para ela. Era alguém diferente, era alguém que realmente tinha condição de abençoá-la. Então, ela pede algo que Jesus estava falando que era espiritual, mas para o conforto dela. Ela fala: Senhor, então me dê desta água viva, para que eu não venha mais aqui, para que eu não precise de tanto esforço para vir aqui tão longe buscar água. Ela pensava já naquela época, talvez num encanamento de água até a cozinha dela, no banheiro dela, para que ela não precisasse se esforçar tanto. Amados, e nós somos assim. Deus tem algo espiritual para nós, e nós estamos buscando Deus apenas para algo material, amados. Para algo, sabe, fazer isso, aquilo para nós. Então, mas o importante é que esse primeiro passo, a gente entende que foi rompido na mulher a incredulidade. E ela cria que Jesus podia fazer algo grande por ela. Ela cria nisso. Por isso que ela pediu, apesar de ainda ser o princípio de uma revelação, amados. Princípio de uma restauração. O segundo passo da revelação e da restauração é colocar
em ordem nossas prioridades, amados. Sabe, nós invertimos muito as coisas, sabe? Essa parte, colocar em ordem as prioridades, sabe, é muito difícil para nós, porque nós fazemos muitas coisas que não agradam a Deus. E aí começa a restauração real dessa mulher, nesse segundo passo. Esse segundo passo é difícil, primeiramente porque exige exposição, amado. Exige uma exposição da nossa vida, exige um confronto, que nós sejamos confrontados. E nós não gostamos de confronto, nós gostamos de ser paparicado, jamais de ser confrontado. E ser paparicado, amado, na maioria das vezes não vai mudar a nossa história, mas o ser confrontado, sim. Sabe, essa mulher, assim como nós, ela busca então suprir as suas necessidades nesse mundo, a necessidade que ela tinha de Deus, necessidade que ela tinha na alma. E isso causou realmente um estrago, amados, e nós também somos assim. Nós buscamos suprir a nossa sede de Deus, a nossa necessidade de Deus. Nós buscamos suprir nesse mundo, amados, e isso tem causado em nós um estrago muito grande, como causou nessa mulher. Tem um estrago na nossa alma, além de acumular lixo dentro de nós, amado. Tem coisas no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, amado, porque nós esperamos muito de pessoas que não têm o que dar. E aí, amados, gerou em nós angústia, medo, frustrações, ressentimentos, mágoa, vergonha, solidão, insegurança, falta de confiança nas pessoas, em líderes. Isso foi gerado em nós, amados, e nós nos mantemos longe, mas Deus quer ensinar que nós temos que mudar a prioridade, que a maneira de nós suprirmos aquilo que só Ele pode dar, tem gerado muito estrago em nós. Temos ficado feridos, machucados, porque nós buscamos no lugar errado, amado. Quando Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus disse isso em Mateus 6, e a sua justiça. Mas eu preciso de tantas coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de buscar em tanto lugar, em tantas pessoas, aquilo que você só pode encontrar em Deus, porque o seu interior está ficando ferido, destroçado. Agora, essa mulher tinha uma necessidade, e Jesus manda ela chamar o marido, porque ele sabia que ele precisa tratar dessa área. Ela tinha medo da solidão, ela precisava de um companheiro, mas ela sabia que estava errado. Agora, ela podia ter, amados, uma das coisas é que nós não queremos ser expostos, nós não reconhecemos os nossos erros. Sabe por quê? Porque nós temos sempre boas razões para fazer o que nós fizemos. Eu tenho boa razão para ter agido dessa maneira com aquela pessoa, com aquele chefe, eu tenho. Mas ela tinha boas razões. Quando Jesus começa a confrontá-la, ela poderia dizer, eu tentei, eu casei, casamento é de Deus, mas o meu primeiro marido, ele era um alcoólatra, ele chegava bêbado em casa, era tão difícil, e a solução foi abandoná-lo. O segundo marido era uma pessoa muito bruta, ele me xingava, ele acabava comigo, não me dava carinho. O terceiro era um cara egoísta, ele só pensava nele mesmo. O quarto era um cara muito acomodado, chegava a ser preguiçoso, eu tinha que sustentá-lo. O quinto
só pensava na família dele, não pensava que eu também tenho família, pensava na família. Agora o sexto, olha, o sexto, eu não vou me precipitar, eu estou morando com ele, porque já viu, né, 5 decepções, e agora, eu vou dar um tempo, se não der certo, nem casado eu vou ser. Então, amados, e uma pessoa que olhasse humanamente para essa mulher, uma amiga, um parente, quando ela desse esse monte de justificativa, ia falar, coitadinha, você está certa em largar esses homens tão ruins, você está certa. Aliás, você merece ser feliz, você é tão esforçada. Sabe, amado, mas eu digo que buscar essa solução, beber dessa água suja, buscar no mundo a nossa provisão que só Deus pode dar, ao invés de esperarmos em Deus, é como transformar a pedra em pão. Como a gente gosta de transformar pedra em pão. Mas eu estava necessitada. Mas Deus tem o seu tempo de trazer o sustento, de trazer o pão que você necessita. Mas a prioridade, amado, é buscar Deus, é buscar a solução em Deus, é fazer a nossa parte, mas colocar Deus como foco, como o primeiro a ser buscado, o mais importante. Nós precisamos deixar Deus nos confrontar e nos expor os nossos erros para sermos tratados. Mas tem gente que quando você expõe o erro dela, ela fica brava com você. Você está errado! Está errado, completamente errado. Você não sabe nada. Tem casos que a gente deixa para lá. Deixa para lá, amados. Mas graças a Deus, essa mulher, ela aceita e diz, sobe o nível de revelação dela. Vejo que és profeta. Ou seja, entendo que você é um homem de Deus, amado. Veja como ela avança na revelação. Ela sabia que Jesus tinha algo melhor. Agora, ela entende. Primeiro ela não acredita nada. Aí ela acredita que Jesus tinha algo maior. Agora, com essa revelação de ser confrontado e aceitar o confronto, não, realmente eu estou errado. E vejo que você é profeta, vejo que você é um homem de Deus. Agora ela reconhece Jesus como um homem de Deus. E aí, amado, nós entramos no terceiro e no último passo da revelação e da restauração. Então, queridos, pare de buscar em tanto lugar aquilo que você não vai encontrar. Busque mais a Deus, invista mais na presença de Deus. Seja o cristão que Deus quer que você seja. E até o terceiro passo e último da revelação. Qual? Aonde adorar a Deus? Qual a igreja certa? Jesus fala, seu problema não é em Jerusalém, não é em Samaria, é dentro de você. Você precisa aprender a ter intimidade com Deus. Você precisa primeiro aprender a crer e confiar em Deus e colocá-lo como centro da sua busca, para que você seja curado e restaurado. Aí, isso virá com uma intimidade. Aliás, o Pai busca por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que têm prazer de buscar a Deus. Aqueles que têm prazer de aprender a Deus. Aprender de Deus. Aqueles que têm prazer de entregar o que Deus pede. Deus procura por verdadeiros adoradores. Aqueles que a sua vida o exaltam. Aqueles que usam a sua boca para abençoar e engrandecer a Deus. Amados, qual a igreja certa? Amados, a igreja certa é a igreja
que você foi alcançado e que você sabe que o poder, que a graça de Deus está ali. A igreja, que você vê pessoas que podem te ajudar, porque todos nós precisamos de um lugar para congregar, porque a igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos do dom das pessoas, nós precisamos ouvir Jesus por intermédio das pessoas, nós precisamos ouvir a direção profética, ministerial. Todas as igrejas não tinha que ser igual, ter a mesma direção de Deus. Amado, olha para as igrejas do Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas. Jesus manda falar para o anjo de cada igreja, para o líder de cada igreja, e as direções de tratamento é diferente de uma para a outra. O importante é que todas as igrejas têm o mesmo objetivo. Pode ter a doutrina diferente, mas o objetivo é o mesmo, é gerar cristãos verdadeiros, que adorem a Deus, que o buscam com intimidade e intensidade, que não mede esforços para engrandecer o Senhor e praticar a palavra de Deus. Amados, eu mencionei de manhã, outro dia eu estava pensando, se eu mudasse para uma cidade, eu viajo muito, às vezes eu vejo alguma cidade que tem 2 igrejas ali. Esses dias que eu estava lá com a minha irmã, eu falei, por que você não frequenta uma igreja aqui, nessa cidadezinha que chama Bocaina de Minas? Ela falou, aqui tem 2 igrejas, Vilela. E as 2 igrejas são muito tradicionais. E eu fiquei pensando, depois eu falei para ela, você tem que ir na igreja. Eu fiquei pensando, se eu mudasse para uma cidadezinha dessa, eu ia fazer uma igreja para mim? Do jeito que eu quero? Não, eu ia escolher uma das 2. Eu ia visitar as 2 e ia ver qual que eu me identifico mais. Amados, se é aquela que eu tenho que usar um tipo de roupa, tenho que ir de terno, num calor de 50 graus que está fazendo por aí, eu vou de terno. Qual o problema? A mulher que precisa usar tal tipo de roupa, tal cabelo, amados, qual é o problema? Não é isso. Pode ser assembleia, pode ser assembleia daquelas antigonas, com a bandinha, glória, glória, aleluia. Nem isso vocês podem fazer, mas aquela bandinha, amados, não importa. O verdadeiro adorador tem intimidade com Deus, e a igreja serve para ele receber a direção profética local. Não importa se é nazareno, se é bom samaritano, se é batista, não importa, amado. Seja uma pessoa que faça diferença, não importa a doutrina, é Jesus que é o alvo. Sirva a Deus. Deus te colocou aqui. Essa igreja tem uma direção profética. A direção profética hoje é comunhão, é célula, de preferência, se possível, célula presencial, amado. A palavra de Deus vai dizer que Deus quer que nós nos abramos. As pessoas estão cada vez mais fechadas no seu mundinho, na sua casa. Não querem sair para ir na igreja. Quer igreja online. Amados, Deus quer tirar-nos da prisão. O diabo quer nos fechar dentro de casa. E as pessoas vão se trancando. E a palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, igreja é um lugar de libertação. Sabe, amados, essa hora que ela ouve que ela poderia ser uma pessoa que tem intimidade, esses são os adoradores, aqueles que têm intimidade com Deus e que não têm dificuldade nenhuma de seguir a direção profética da sua congregação, do seu ministério, porque ela não é uma pessoa acomodada.
E ela sabe que é a igreja que tem o caminho da restauração. Aí, amados, depois que ela entende isso, ela já está no nível final da grande revelação de Jesus. E aí ela já desconfiava. Aí no versículo 25, aí, agora ela entende. E ela dá uma de Mané. E a mulher, no versículo 25 vai dizer, do capítulo 4 aí, a mulher então diz a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha que lindo, amado. E aí, essa mulher, no versículo 26, ela tem a maior revelação que uma pessoa teve de Jesus aqui na terra, de quem ele era, a revelação mais direta. Jesus disse-lhe: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que falo com você, eu sou o ungido, eu sou o Salvador da sua vida, eu sou aquele que pode mudar o teu interior, eu sou aquele que está te curando, te restaurando, eu sou aquele que te escolheu para ser uma pessoa frutífera. Aí os discípulos chegam depois dessa revelação. Os discípulos chegam. E aí ela não fala mais com Jesus. Ela simplesmente sai dali e caminha e faz o trajeto de volta. Eu acho que agora, apressadamente, ela volta sem a água que ela saiu de casa para buscar. Porque agora a prioridade dela era outra. Porque ela saiu dali como uma adoradora. Jesus ensinou ela sobre adoração. Ela saiu como uma adoradora. Ela saiu cheia da água viva, cheia da presença de Deus. E ela não está nem vendo. Ela faz o caminho até Sicar e chega lá, naquela cidade de Samaria. Ela começa a falar para os homens. Ela era uma mulher discriminada. Mulher não falava nem com homem. Sei lá se esses homens incluía os homens que ela já tinha sido esposa e o amante dela. Ela vai lá naquela cidade e ela diz para os homens: olha, ela tinha tanta vida, mano, que ela venceu todos os obstáculos, todo temor, todo medo, porque ela foi restaurada. E agora ela vai lá e frutifica. Ela fala para os homens, e a palavra fala que aqueles homens vieram ter com Jesus. E se você continuar vendo, os homens creram que aquela mulher tinha tido um encontro que mudou a história dela, porque ela estava cheia de vida. Pessoas vão olhar para você e vão identificar que você esteve com Jesus. Mas tenha revelação. É Jesus que fala com você. Ele quer restaurar a sua vida. Que você pare com todo esse mal que esse mundo tem feito para você, e que você priorize a presença de Deus. O pessoal do louvor pode vir aqui. Amado, Jesus tem falado tanto. Jesus tem buscado ocasiões de se encontrado com você. Jesus vai dizer em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim. Jesus escolheu aquela mulher, mas eu escolhi você. Sabe para quê? Porque eu quero me revelar a você. Busque essa revelação, porque eu quero que você vá e frutifique, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu quero cuidar de você. Eu quero restaurar você. Mas você tem procurado vida em quem não tem vida, onde não tem vida. Você tem sido tão frio, tão fria. Você tem ouvido a minha voz como se fosse uma pessoa qualquer. Quando eu peço algo, você se sente ofendida.
porque você está ferido, você está destroçado. Deixe Deus te curar. Deixe Deus te restaurar. E pare de correr daqui para lá. Aonde você estiver, seja uma pessoa frutífera. Gere vida nas pessoas. Quantas pessoas mortas emocionalmente, vivendo angustiada, vivendo na solidão. Tem um Deus que tem procurado se encontrar com você todos os dias, porque Ele te ama. Essa mulher era improvável. Todos nós éramos improváveis, mas o amor de Deus nos alcançou. Feche os seus olhos por um momento. Medite que é Jesus falando com você. Filho meu, mude seu foco. Filha minha, deixa eu te restaurar. Busque a minha presença. Busque a revelação da minha presença. Tenha sensibilidade para saber que eu vos falo. Eu tenho vida. Eu tenho rios de água viva. E outras pessoas Tocadas. Pessoas têm áreas das vidas sendo vivificadas. A ousadia de derramar esta vida em outras pessoas está sobre esses que creem. Um novo tempo, um novo nível de revelação, um novo foco, uma nova prioridade, algo acima desse mundo, está sobre cada um daqueles que recebem e creem em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você recebe essa palavra, essa unção. Decida e viva esta realidade. Se você recebe, dê um aplauso a Deus. Obrigado, meu Deus. Vidas transformadas e preparadas para frutificarem, restauradas em nome de Jesus. Amém.